A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo e glorificado seja o nome de Deus nesta tarde, ao qual estou aqui, ao qual eu vou dar início agora, a uma mensagem do Senhor, Eu vou ler um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre, um grande discípulo ao qual o Senhor Jesus formou, ao vaso escolhido ao qual ele escolheu para levar o evangelho, a palavra. Um homem ao qual ele libertou, e transformou aquele homem, de um perseguidor para um libertador através de Jesus, da palavra de Deus. Aquele homem ao qual, era um homem que perseguia, ao qual prendia aqueles que levavam a mensagem do Senhor, mas que o Senhor usou ele com grande glória para glorificar o seu nome, porque é assim que és. Deus, ele pega aquele que a gente menos espera, Deus, ele pega aquele que nem todo mundo olha e diz, esse não. Mas o Senhor diz, este sim. E esse vai glorificar o meu nome. Então, a gente nunca deve olhar para alguém e julgá-lo com os olhos da carne. Nunca devemos olhar para as pessoas e dizer, este não. Porque a gente não sabe os planos de Deus e o que o Senhor reservou para a vida daquela pessoa. Então aqui nós vemos um homem, Saulo, ao qual será convertido para Paulo, ao qual foi um grande discípulo do Senhor Jesus, um grande servo do Senhor, que por amor do Evangelho, por amor a Jesus Cristo, por amor à palavra, por amor à verdade, se rendeu, e levou a mensagem da cruz. Ajudou pessoas a serem libertas, curadas e transformadas, assim como ele foi. Então vamos ler um pouquinho da história de Saulo, ao qual foi transformado num Paulo, foi transformado num homem de Deus, num filho do Deus Altíssimo também. Porque todo aquele que aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, também se torna filho de Deus. Aleluia, Jesus. Todos nós, quando nos rendemos aos pés da cruz, quando aceitamos e levantamos a nossa mão para o Senhor e entregamos a nossa vida a Cristo, ali também recebemos a adoção de Deus. E ali também nos tornamos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor nos trouxe para a luz. Ele nos tirou em meio às trevas e trouxe luz para a nossa vida. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e a luz do mundo também é o nosso Senhor, E aquele que já estava em meio à escuridão, como Saulo estava em meio à escuridão, o Senhor trouxe para a luz. E assim Ele quer fazer comigo e com você, para que nós venhamos nos manter diante da luz de Cristo, da luz do Senhor, porque Ele é a luz do mundo, Ele que vai nos levar e nos guiar por um caminho santo. Então vamos orar um instante e vamos entrar na mensagem de Deus. Deus vivo, Deus santo e Deus poderoso, aqui está a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha me dar o discernimento correto, meu Pai. Que o Senhor venha abrir os meus olhos espirituais, para que eu venha, meu Deus, transmitir a tua mensagem, Pai. Abençoa a tua santa palavra, Pai, e fala na minha boca. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vamos para a mensagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, aleluia, Jesus, número 9, no verso 1. E assim diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, glória, do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo.
ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Então, aqui nós temos a história. Vamos começar a entrar, então, nos fatos. Saulo, ele vinha já da perseguição. Ele estava ali também, naquele momento, no versículo 8 ali, aonde, né, eles pegam Estevão, né, aquele servo do Senhor que morreu daquela forma cruel, mas que viu o Senhor, o Senhor à direita do trono de Deus, né? Estevão, então, estava ali sendo torturado, foi apedrejado, né, fora da cidade. E Saulo estava ali também nesta ocasião, né, junto com aqueles outros perseguidores. Então, ainda Saulo, respirando ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, né? Então, ele foi, buscou cartas, né, para poder adentrar na cidade, porque naquela época era necessário cartas para entrar e sair em algumas cidades. Então, ele foi, pediu as cartinhas dele para poder continuar perseguindo o povo do Senhor, filhos de Deus, para continuar, né, a interromper a mensagem, o evangelho, porque eles não queriam dizer, eles não queriam. Saulo, ele conhecia a escritura sagrada. Saulo, ele sabia, né? Ele foi um grande estudante da palavra. Saulo, ele conhecia as leis de Deus. Então, Saulo, ele acreditava que ao perseguir aqueles homens, aqueles discípulos, era certo, era correto. Porque ele não acreditava em Jesus. Ele não cria em Jesus, né? Que Jesus veio para salvar os judeus. Ele não cria. Mas ele conhecia a lei. Então, na mente dele, ele estava fazendo certo, né? Então, ele foi lá, buscou as cartinhas dele, pegou as autorizações, né? As declarações ao que ele precisava para adentrar a cidade. E ele foi, né, para Damasco. Então, ele foi para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daqueles da seita. Então, ele queria encontrar aquelas pessoas, porque quando eles mataram Estevão, os discípulos eles foram dispersos para várias cidades. Eles dividiram, né? Porque começou uma grande perseguição. Então, eles enviaram um pouco para cada lado daquele povo do Senhor. Então, né? Aleluia, Jesus foi bem nessa parte, bem nessa fase ao qual os discípulos estavam dispersos, né? Ainda em várias cidades ao derredor. Porque eles iniciaram essa perseguição, então eles não poderiam estar todos juntos, né? Então foi para isso que Saulo precisava das cartas, porque além de Damasco, ele precisava entrar em outras cidades para buscar e prender, né? Não importa se era homem, se era mulher. Ele não tinha dó. O negócio dele era pegar, torturar, levar preso, né? Levar para as autoridades. Aleluia, Jesus. Então, o negócio dele era pegar. Sabe quando a pessoa está no auge do negócio? Assim estava Saulo. Então, por ele, né, chegar ao sacerdote, pegar a carta, então já estava né, achando que era o cara, né? Sabe quando a pessoa está perseguindo e achando que está correto? Assim são muitos da casa de Deus. Por conhecer a palavra, por conhecer a Sagrada Escritura, acham que sabem demais. E assim eles começam a perseguir aqueles ao qual o Senhor está levantando, né? Há muitos perseguidores no trabalho, há perseguidores nas escolas, há perseguidores no dia a dia, há perseguidores na igreja, há perseguidores aonde a gente vai encontrar um dia um perseguidor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Será que nós estamos sendo perseguidores de alguém? Será que nós estamos perseguindo alguém? Será que tem pessoas nos perseguindo? Somos perseguidores ou somos os perseguidos? Paulo aqui era perseguidor, mas ele passou a ser depois perseguido por amor do Senhor, né? Mas isso não importa, porque o Senhor diz na palavra dele que todo aquele que padecer e for perseguido por amor ao seu nome, né? E desse já é um galardão. Então a gente se alegra quando as pessoas te perseguirem,
te injuriarem, te caluniarem, te defamarem. Não se importe com isso. Porque se você estivesse acontecendo isso contigo por amor ao Senhor, por você ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, não te preocupe com os teus perseguidores. Porque o Senhor, Ele justifica. Ele é um fiel advogado. Então, se você tiver com a sua mente tranquila, seu coração tranquilo referente às coisas que estão acontecendo, e você é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, não fique triste. Não fique injuriada. Não deixe isso entristecer o teu coração. Porque o Senhor está vendo e Ele é o justo juiz. Né? Então, o Senhor é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que prenteia as nossas guerras. É o Senhor que dá a vitória para nós. Aleluia.